EBD Kids que tá pra lá de especial. Que bom ter você aqui conosco esta manhã. E para estar ministrando a EBD Kids de hoje, eu gostaria de convidar novamente a nossa professora Marli para subir aqui em frente. E você fica ligadinho aí conosco, tá bom? Até mais e tchau, tchau! A paz do Senhor, crianças, sejam bem-vindos a mais uma EBD Kids. E hoje a história está linda e muito legal. E nós já vamos começar para nós não perdermos tempo. Já vamos ler o nosso versículo e memorizando ele. Vamos ler? Vamos ler lá em 1 Coríntios 16, versículo 14, que diz assim: todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Amém, crianças? Vamos fazer as nossas coisas com caridade. Espera só um momentinho, tô chegando. Ai, cheguei, professora. Nossa, desculpa pelo atraso. Ai, cheguei correndo. Ai, sabe o que é, professora? É que eu tava muito ocupada agora. Eu tava evangelizando um amiguinho. Sim, para vir aqui para a EBD. Ai, desculpa, crianças. A paz do Senhor, crianças. Foi por isso que eu me atrasei, professora. A paz do Senhor, Rafinha. Eu estava achando estranho, porque você nunca falta na EBD. E hoje você chegou atrasada. Mas foi por um bom motivo então, né, Rafinha? Foi sim. Eu nunca falto a EBD Kids. Ai, foi por um bom motivo. Eu tava falando de Jesus para um amiguinho. E olha, ele veio para a EBD Kids. Ele tá esperando ali para eu sentar com ele. Que bom, Rafinha. É isso mesmo. Jesus se alegra com isso, sabia, Rafinha? Então vai lá fazer companhia para ele, para nós já começar a nossa história. Então tá bom. Desculpa. Ai, que bom estar aqui com o meu amiguinho que agora tem Jesus no coração. Amém. Que bom, Rafinha. Tchau. Senta lá. Até amanhã. Crianças! Que bom! Jesus, ele se alegra com a gente quando a gente fala da palavra do Senhor. Mas também o nosso amigo Paulo também falava da palavra do Senhor. Ele também gostava muito de falar da palavra do Senhor. Só que tinha muitas pessoas que não gostavam que Paulo falava da palavra do Senhor. Então, sabe o que fizeram com Paulo? Prenderam Paulo. É isso mesmo, criança. Prenderam Paulo e levaram Paulo para um grande navio. Crianças, este navio estava cheio de pessoas que tinham feito coisas erradas e colocaram Paulo junto com eles e iam levar Paulo até Roma para ser julgado de uma coisa que ele não tinha feito, que ele só tinha feito, sabe o que, crianças? Falar da palavra do Senhor, para as pessoas que precisavam ouvir da palavra do Senhor. E de repente, quando eles já estavam no meio do mar e todo mundo já estava dentro daquele navio, sabe o que aconteceu, criança? Veio uma grande tempestade, criança. Crianças, como aquele navio ficou mexendo e o mar ficou tão revoltado, tão nervoso, que o navio subia e descia. E Paulo, vendo tudo aquilo, ele ficou pensando, o que será que está acontecendo? E aquela tempestade foi caindo e o navio cada vez mais se mexendo. Então, Paulo resolveu, eu irei orar ao Senhor e vou perguntar para ele o que nós temos que fazer. E Paulo foi orar. Quando Paulo orou, o Senhor revelou para ele, falou no coração de Paulo, que nada iria acontecer com aquelas pessoas, ninguém daquele navio iria morrer, especialmente Paulo, porque o Senhor estava cuidando de tudo. Então, aquela tempestade foi aumentando cada vez mais e o navio foi cada vez mais se afundando. Então, olha, criança, as pessoas entraram em desespero. Por quê? Não conhecia a palavra do Senhor. E quando vem essas coisas, as pessoas ficam com medo. Mas Paulo estava tão tranquilo, porque ele sabia que o Senhor estaria cuidando dele.
E aí ele falou para aquelas pessoas do navio o que iria acontecer, que ninguém iria morrer. E aí muitos não acreditaram, mas depois que viu que Paulo estava tão confiante na palavra do que ele estava dizendo, que o Senhor tinha falado para ele, eles começaram a acreditar. E aí um guarda resolveu fazer uma coisa. Sabe o quê? Porque quando o navio cada vez mais ia se afundando, sabe o que acontecia? Eles estavam vendo que o navio iria se afundar e todo mundo iria morrer. E tinha muitos que não sabiam nadar. Então, ele não queria perder Paulo. Então, ele resolveu falar que quem soubesse nadar, iriam nadando até a próxima ilha. Mas quem não sabia, que se agarrasse a um pedaço do navio. Por quê, crianças? Porque madeira não afunda. Não, ela fica flutuando na água. Então, eles se agarrassem na madeira, eles não iriam afogar aqueles que não sabiam nadar. E foi exatamente o que aconteceu. Aquela tempestade foi aumentando e, de repente, o navio se quebrou todo no meio daquele mar. E todas aquelas pessoas saíram voando. Saíram todos eles nadando naquele mar revoltado. E aí, eles chegaram até a ilha que Deus colocou no coração de Paulo e falou para ele que vocês iriam nadar até aquela ilha. E ele chegou lá. Quando chegou lá, sabe o que aconteceu, criança? Todos chegaram vivos e nenhum morreu, assim como o Senhor falou para Paulo. Mas quando eles chegaram, todos eles estavam com frio, porque já era noite. E quando eles chegaram, Paulo resolveu então fazer uma coisa. Paulo resolveu acender uma fogueira para aquecer aquelas pessoas, porque todos eles estavam com frio, inclusive Paulo. Então Paulo foi catar alguns gravetos, algumas madeiras, para poder acender a fogueira. E de repente, quando Paulo catou um pedacinho de graveto, no meio do graveto tinha uma serpente, uma víbora, e veio e picou a mão de Paulo, criança. Todo mundo ficou admirado e agora falou assim, Paulo não morreu no navio, mas agora Paulo vai morrer porque levou uma picada de uma cobra. Todo mundo ficou esperando a reação de Paulo, mas para surpresa de todos, Paulo simplesmente chacoalhou a mão e jogou a víbora bem longe. E a víbora saiu correndo, escapou. E Paulo continuou fazendo aquilo que ele estava fazendo. E não aconteceu nada com ele. Ele não passou mal, ele não desmaiou, não aconteceu nada com ele. E aí todo mundo ficou admirado e perguntando, o que será que aquele homem tem? O que será que aquele homem tinha? O que será que Paulo tinha, crianças? Paulo tinha Jesus com ele. Paulo tinha a certeza de que Jesus estava cuidando dele. Então, todo mundo ficou admirado naquela ilha. E lá eles passaram bons momentos juntos. E ali também tinha um homem que era o dono daquela ilha. E ele estava doente naquela casa que ele morava. E aí Paulo foi convidado para morar, para ficar alguns dias dentro daquela casa. E Paulo foi. Quando Paulo encontrou ele deitado numa cama doente, sabe o que ele fez, criança? Criança, ele foi orar. Ele orou para aquele homem. E aquele homem foi curado. E quando aquelas pessoas viram aquilo, sabe o que aconteceu? Todo mundo ficou admirado com aquilo. E Paulo sempre falava que aquela palavra, que aquele livramento e aquela cura era em nome de Jesus. E aí, sabe o que aconteceu, crianças? As pessoas que estavam enfermas naquela ilha procuravam Paulo, porque começaram a acreditar no Deus de Paulo. Crianças, olha que coisa mais linda quando a gente dá um exemplo de que Deus ele está conosco, nos guardando e nos protegendo, as pessoas acreditam no poder de Deus. Só que tem uma coisa, o inimigo, ele não fica feliz quando a gente tem a presença do Senhor. Ele quer nos acorrentar, ele quer nos prender com o pecado.
É, criança, o pecado está no mundo. Tudo aquilo que, está no mundo está sujeito ao pecado. E o inimigo, ele quer colocar isso em nossas vidas, em nossos corações. Acorrentar os nossos corações. Mas sabe por que ele quer fazer isso, criança, com a gente? Porque Deus, ele tem uma promessa em minha vida. E ele tem uma promessa na sua vida também, criança. Sabe qual é essa promessa que Deus tem em minha vida e na sua vida? É, crianças, a promessa que vamos morar no céu, juntinho com eles, pertinho dele. E isso o inimigo quer tirar de nós. Mas nós temos que ser firme igual Paulo, não perder a fé e sempre falar da palavra do Senhor a todo mundo, porque todo mundo precisa ouvir a palavra do Senhor. E o Senhor se alegra. Você viu hoje a Rafinha, que exemplo que ela deu? Ah, ela chegou atrasada, mas ela parou para falar da palavra do Senhor para um amiguinho. E sabe mais? Ela trouxe para a nossa EBD. Crianças, isso que nós temos que fazer. Falar da palavra do Senhor, porque o Senhor, ele se alegra com a nossa palavra e ele fica muito feliz. Crianças, agora a gente vai cantar mais um hino e vamos finalizar a nossa EBD. Mas sempre falando que nós temos que sempre pregar a palavra do Senhor. Amém?